Uma das áreas da ciência, da neurociência, que estuda o impacto do contexto se chama epigenética. Epi significa acima da genética. E hoje a gente sabe que acima da genética está o contexto. Por quê? Eu herdo genes, mas quem ativa esses genes é o contexto. E o contexto conturbado, cada vez mais acelerado, incerto, complexo e ambíguo, está fazendo com que a principal fonte de recurso do ser humano na hora de buscar soluções novas para os desafios organizacionais sejam aqueles guardados na memória de longo prazo. Memória de longo prazo é um processo de aquisição de conhecimento que a gente produz ao longo da vida. Porque quando a gente começa a entrar em níveis de estresse, e aqui eu vou me referir ao estresse como uma neuroquímica produzido pelo cérebro humano quando a gente percebe qualquer sinal de sobrevivência. Então, por exemplo, viver nesse mundo que hoje a gente está vivendo com uma série de incertezas, eu estou continuamente produzindo uma química dentro do nosso cérebro, que não é exatamente esse nome, mas eu vou traduzir porque é um nome mais familiar para as pessoas, que é a adrenalina. Quando eu me sinto, de alguma forma, ameaçado, eu ligo um sistema de sobrevivência que é extremamente sutil. Bastou um pensamento, eu ativo esse sistema de sobrevivência, que é a adrenalina. E quando eu ativo esse sistema, a gente não consegue acessar as áreas superiores cerebrais, que são chamadas de córtex pré-frontal, que ficam logo atrás da nossa testa, do lado direito e do lado esquerdo, que é onde a gente processa novos aprendizados. Então, quando eu me sinto ou estou num ambiente que eu estou me percebendo que eu estou ameaçado, eu tenho uma incapacidade de criar soluções novas e de aprender. E o único recurso que eu começo a acessar é um recurso que vem do passado, porque são as nossas memórias de longo prazo. Veja, se eu estou entrando num mundo novo, que se transforma aceleradamente, eu vou precisar cada vez mais usar conhecimentos que estão ajustados a esse momento. E quando eu começo a usar como fonte principal de inovação, de busca de soluções, aquilo que eu já sei, conheço e aprendi ao longo da minha vida, as respostas produzidas podem não ser mais suficientes. E é exatamente isso que a neurociência está trazendo para a gente. Então, vejam, o contexto que nós estamos vivendo hoje é um contexto que não é promissor e que nos auxiliam a trabalhar com uma capacidade absolutamente infinita e inerente a qualquer ser humano, que é uma capacidade de usar a criatividade para trazer novas soluções. Porque esse contexto onde a gente está vivendo é um contexto que ele não nos produz o ambiente necessário para a gente trazer a inovação. E quando a professora Carol Dweck, por volta de 2014, 2015, numa pesquisa de mais de 40 anos na área de psicologia cognitiva, ela escreveu o livro Mindset, a Psicologia do Sucesso. Na verdade, o que ela trouxe para a gente foi uma informação que nos possibilita entender por que determinadas pessoas estão mais propensas a criarem determinadas ou aprenderem de uma maneira mais intensa, mesmo que com uma necessidade enorme de esforço em decorrência de outras. Então, o que a professora descobriu primeiro, para a gente acessar essa área, e aqui eu vou mostrar para vocês, essa área bem atrás da nossa testa, que é chamada uma área cortical, onde reside toda a nossa capacidade que nos diferencia de qualquer pessoa, de qualquer animal.
Essa é a área onde reside a memória de curto prazo e é onde a gente processa aprendizado novo e processa a solução de problemas, a inovação, a criatividade. Mas para eu processar, ativar essa área, eu preciso estar em equilíbrio. Estar em equilíbrio significa que eu vou ter de equilibrar um sistema nervoso interno que nós temos. E esse sistema é o sistema chamado sistema nervoso autonômico, que ele praticamente é responsável por tudo aquilo que nos dá a vida: pensar, dirigir, caminhar, digerir, piscar, respirar, sentir, tudo está ligado com esse sistema. E quando a gente está em contextos que nos deixam ativados negativamente, com emoções negativas, eu não consigo acessar essa área. Então, vejam, não é nesses últimos 5 anos. O mundo, pelo próprio processo de conectividade, de globalização, de uma série de fatores que estão trazendo grandes desafios totalmente diferentes das empresas, instituições que nasceram no mundo do século passado, que a gente chama de linear, né? Empresas, instituições, aprendizados lineares, eles eram extremamente condizentes com a forma de pensar, usando fundamentalmente aprendizados que estão retidos na nossa memória de longo prazo. Mas quando a gente começa a entrar no mundo que a gente chama de não linear, com fatores não controláveis mais pelas empresas, pelas instituições, eu vou precisar ativar essa área do meu cérebro. E essa área do meu cérebro, ela tem sido muito pouco ativada. E para ativá-la, eu vou precisar estar em equilíbrio. E veja o que a minha pesquisa trouxe para contribuir com a pesquisa da professora Carol Dweck. Ela, em momento nenhum, ela se refere a processos de criatividade e inovação. E eu trouxe o conceito do mindset fixo e mindset de crescimento da professora Carol Dweck, que significa o seguinte: ter mindset fixo é praticamente consolidar aprendizados que eu já tive, que eu já sei e que eu já uso. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma excelência em determinado setor, de tanto trabalhar, usar, consolidar, ela praticamente ela cria caminhos neurais muito aprofundados. E todas as vezes que ela é incitada a mudar a forma de pensar, ela resiste, porque caminhos neurais, para serem alterados, eles requerem química, esforço, disciplina, intensidade hormonal para fazer essa mudança. Então, o mindset fixo, ele está ligado com esses conhecimentos sedimentados, consolidados, eu até ousaria dizer lineares, que nós adquirimos ao longo da vida. Enquanto o mindset de crescimento é aquela nossa força de vontade que a gente tem de, com mudanças de disciplinas, de foco, de atenção, criar neurologicamente a produção de hormônios que vão ativar a área pré-frontal e eu vou aprender coisas novas. E quando eu fiz a minha pesquisa, o que eu trouxe para a contribuição organizacional é que quando a gente trabalha com mindset de fixo, a propensão para esses alunos, como eu falei, de inteligência artificial, a gente passou, no momento que eles foram fazer a pesquisa, todos passaram por um inventário para identificar naquele momento qual era o mindset deles. E foram, logo na sequência, sugeridos que eles trouxessem uma contribuição para um novo projeto da própria área de inteligência artificial, que foi aprendizado de máquina e linguagem natural. E quando eles fizeram esse exercício e trouxeram a contribuição, nós depois mapeamos e ficou muito claro
que o mindset fixo, ele dá uma maior propensão para você trazer contribuições inovadoras incrementais, melhorias em cima daquilo que existe. E o mindset de crescimento traz as contribuições que a gente chama de disruptivo ou transformacionais. E essa contribuição é extremamente importante, porque nós estamos vivendo num mundo no qual empresas lineares, né, pelos processos de produtividade, de excelência, praticamente nos últimos 30, 40 anos, reforçaram o mindset fixo. E nós entramos no mundo no qual agora a gente vai ter que rapidamente ativar e aprender a trabalhar com mindset de crescimento, porque ele é que vai nos preparar para buscar essa resposta, que é a resposta transformacional para enfrentar os desafios exponenciais. Então, esse paradoxo é o paradoxo que as organizações estão fazendo.